Estamos ao vivo! Inspirada no nosso amigo e mentor Tiago Rocha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live que nós estamos hoje no segundo dia da leitura de Daniel. Daniel, capítulo 2, trazendo muita sabedoria. No primeiro capítulo a gente pôde ver sobre o jejum de Daniel, quando por 10 dias ele comeu e bebeu, comeu somente vegetais, bebeu somente água, em acordo, né, para que não comesse com o servo do rei, para que ele não consumisse do banquete do rei. E assim, depois de 10 dias, se mostrou mais corado, mais vívido, né, mais saudável do que os outros que tinham comido do banquete real. Então fica aí nosso ensinamento sobre o jejum de Daniel. E vamos hoje para o segundo capítulo, né? Daniel, capítulo 2. Se tiver fazendo sentido para você, se inscreve no canal, compartilhe as lives para que a gente atinja mais corações. Então vamos para o capítulo 2 de Daniel, na nossa nova versão internacional, NVI, que é uma versão de mais fácil interpretação. Vamos lá? No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que dissessem o que ele havia sonhado, quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Ele lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas, e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte, ó rei, o sonho a seus servos, e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem os sonhos, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos então responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum reino maior e mais poderoso que tenha sido chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso, lembrando que esses deuses, com letra minúscula, que não é o nosso Deus, né? Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto, para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também eles fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já que preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia.
Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus. Deus com D maiúsculo agora, hein, pessoal? É o nosso Deus. Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que já jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço, te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios se mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi me revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu é o rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós os interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus tem te dado o domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior a teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. E assim terminamos o capítulo 2 de Daniel, profundo, né? Após jejum, após uma limpeza do organismo e muita oração, e oração em conjunto com seus 3 amigos, Daniel conseguiu entender o que o rei tinha sonhado e interpretar o seu sonho para ele, né? Então, quantas vezes a gente tenta fazer as coisas sozinhos, né? Então, é a prova que o jejum espiritual, eles nos alimenta e nos dá sabedoria, e que juntos, com mais pessoas, conseguimos chegar no propósito comum. Beijo no coração de vocês e até amanhã para o capítulo 3 de Daniel. Obrigada por estarem comigo nessa live.